E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Carla Brasil e hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fiz pra passar tanto em medicina quanto direito sendo uma estudante de escola pública e sem cursinho. Então, gente, basicamente eu tive 3 estratégias principais que, na minha opinião, garantiram minha aprovação e também me fizeram ficar um pouco mais à frente da minha concorrência, já que eu não tinha tantos recursos assim para estar páreo a quem estudava em escola particular ou a quem fazia anos de cursinho. A primeira coisa que eu fiz, então, foi justamente ter consciência de quem eu era e da posição em que eu me encontrava. Eu nunca tive muitos recursos, eu era um estudante de escola pública, então eu sabia dessa dificuldade que eu tinha de conciliar as coisas que eu tinha que fazer, porque eu estagiava também no Ministério Público nessa época, então meu dia a dia era muito corrido. Basicamente, como estudante do ensino médio, eu levantava umas 6 horas da manhã e só voltava para casa às 6 da noite, então a minha rotina era muito pesada, eu tinha consciência disso. Outra coisa também é que eu sabia que eu não tinha tanto acesso aos recursos que as pessoas que faziam cursinho tinham. Então eu lembro de um cursinho muito famoso na minha cidade natal, né? Que fica no interior do Pará, Santarém, era conhecido por ter professores de redação excelentes e todo mundo que fazia com eles passava no Enem, não sei o quê. Então eu lembro de pensar, poxa, eu não tenho esse acesso e tem pessoas aqui que estudam comigo que eu sei que fazem esse cursinho e já devem saber muito mais das dicas, etc. Então, sabendo que eu tenho essa rotina e sabendo que eu não estou no mesmo nível que a minha concorrência, digamos assim, o que eu posso fazer na minha rotina e no tempo que eu tenho que me diferencie dessas pessoas e que me deixe à frente? Isso porque eu já tinha em mente que eu queria um curso muito concorrido, né? Que era o direito. Eu sempre fiz direito, assim, desde que eu era pequena. Então eu sabia que eu tinha que ter uma nota boa. E a gente chega na estratégia 2, que foi a definição da minha rotina e do meu plano de ação em si. E aí eu quero dizer pra vocês que eu faço parte daquele grupo de pessoas que lida com o que tem. Porque eu vejo muita gente criando rotinas inacessíveis e rotinas muito malucas. E assim, eu sabia que isso não ia funcionar pra mim. Eu sabia que eu precisava ser bem direta, até porque eu tinha pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então a primeira coisa que eu fiz foi decidir que eu não ia mais perder tanto tempo em coisas que não agregavam no meu objetivo. E isso pode parecer muito drástico para algumas pessoas, e eu também acho que isso é drástico hoje em dia, mas, gente, era o único tempo que eu tinha. E se você tem mais tempo, maravilhoso, ótimo pra você. Mas eu não tinha tempo, então eu precisei abrir mão de várias coisas que eu gostava muito, inclusive, como ficar saindo com os meus amigos, né? Eu costumava sair depois do trabalho, né? Que era o meu estágio. Eu gostava de sair do meu trabalho pra encontrar meus amigos às vezes e tal, e eu acabei abrindo mão disso, porque eu não tinha mais tempo, então eu tinha que aproveitar. Todo dia depois do jantar, minha mãe tirava lá as coisas da mesa pra mim. Eu lembro até de pedir, mãe, eu só podia arrumar a mesa e tal. E eu ia estudar. Depois do jantar eu estudava, então eu decidi que eu ia trabalhar com a rotina que eu tinha, que eu não ia ficar me lamuriando, ai, mas eles têm isso e eu não tenho, porque era a minha única escolha, entende? Então, assim, para pessoas que não têm tempo, eu já dou a dica, você usa o tempo que você tem, é isso, você faz, entende? Porque, enfim, a vida não é justa e às vezes você não tem essa escolha. Muita gente pode me perguntar, pô, mas você não tava cansada? Sim, eu tava, mas eu não tinha escolha, né, gente? Então, assim, tem muitas pessoas por aí, muito mais que eu, ainda que tem uma rotina muito pesada e que não conseguem ter outro tempo senão esses, assim, quando você já tá cansado. E era o tempo que eu tinha, então eu decidi que era isso. Então eu lembro de, por exemplo, estar na aula mesmo do ensino médio e os professores acharem estranho, porque eu sempre tava com um monte de apostilas, que eu já vou falar daqui a pouco, um monte de papéis e tava lá estudando. Então, mesmo na aula, eu acho que peguei esse hábito desde o ensino médio, mesmo na aula eu estudava pro Enem, assim, eu estudava ao máximo e pegava tudo que eu podia estudar, eu estudava. Eu resolvi realmente deixar até o ensino médio de lado, assim, as notas mesmo, as provas do ensino médio, e focar no assunto do Enem, porque a gente sabe, quem é estudante de escola pública sabe, que, infelizmente, as escolas públicas muitas vezes não nos preparam para o Enem. Então, se você quer realmente passar numa universidade que utilize como parâmetro o Enem, não foque, essa é a minha dica estranha, mas não foque muito no assunto que você tem nas aulas do ensino médio, se você souber, né, que não é um assunto que está sendo realmente cobrado no Enem, que é, às vezes, uma coisa ali aleatória. E nisso a gente chega na estratégia 3,
que foi basicamente eu aprendendo a aprender e colocando meus métodos de estudo nisso. E aí eu utilizei alguns métodos que eu vou falar nesse vídeo que acabaram me acompanhando no estudo para concursos e na universidade em si. E o primeiro método que eu gostaria de falar sobre aqui é a resolução de questões. O Enem é um tipo de vestibular, ele é quase um mini concurso. Então, como é que ele avalia os candidatos? Por uma prova objetiva e por uma prova discursiva. A sistemática é a mesma. Então, ele avalia dois aspectos principais. A escrita, na prova discursiva, e a resolução de questões. Eu sabia que eu tinha uma vantagem muito grande de interpretação de texto, mas isso não é o suficiente, obviamente. Você precisa ter tecnicidade, você precisa ter o conhecimento naquelas áreas. Então, eu decidi, eu vou aprender o conhecimento dessas áreas com base nas questões. Todo o meu estudo para o Enem, basicamente, foi por questões. Eu não tô dizendo que isso é o mais eficaz, o mais eficiente para se fazer, mas eu tô contando a minha experiência aqui e o que eu sabia na época e como eu, mesmo tendo um aprendizado deficiente na escola pública, acabei passando. Eu só resolvi a questão, porque eu sabia justamente que o Enem, ele não conseguia criar questões completamente originais sempre. Então, muitas questões se baseavam tanto em questões anteriores do Enem, quanto em questões que eram de conteúdos semelhantes. Então, eu sabia que valia muito a pena eu pegar, nossa, deixa eu ver, errei essa questão aqui, foi desse conteúdo aqui, talvez eles cobrem esse conteúdo de novo, pode não ser a mesma questão, mas tá ali uma coisa parecida, então eu ia fazendo isso. Pô, errei essa questão, sei esse conteúdo, não sei? Se eu sei, então por que eu errei? Não tô revisando direito, não lembro? Ou se eu não sei, é bom que eu saiba, porque essa questão já caiu. Aí eu fui fazendo esse raciocínio e assim eu fui estudando. Outra coisa que eu também fiz foi justamente me adequar ao modelo da prova. E isso foi muito, mas muito importante. Como eu falei antes para vocês, na etapa 2, eu sempre estava ali no meio da aula com os papéis, umas apostilas que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. E, na verdade, o que eram essas coisas? Eram todas as edições anteriores do Enem impressas. Quando eu decidi que estudar assim, meio hardcore e tal, eu falei, meu pai, por favor, pai, me ajude nisso, eu quero imprimir as edições do Enem. E o meu pai foi comigo lá no negócio de imprimir e imprimiu todas as edições do Enem. Aí eu fiquei com todas as edições do Enem impressas lá em casa e eu fui separando cada edição assim com aquele negócio de chave, eu até esqueci o nome, depois eu coloco aqui, eu vou pesquisar pra vocês. Eu tinha pequenos filetes de todas as edições do Enem que eu ficava levando, às vezes 1, 2, 3, vários, e ficava resolvendo as questões, entendeu? Então eram tipo coisas cheias, eu acho que ainda tem lá em casa, lá na minha casa de Santarém, eu acho que ainda tem, se pá, todas essas provas recheadas de comentários e coisas que eu ia fazendo e errando e ia aprendendo assim. Então eu simplesmente concluí, já que essa prova é uma prova que é muito exaustiva, eu preciso me acostumar com esse ritmo de prova, de exaustão, de repetição e etc. Então eu sabia que eu precisava pegar aquela prova, estudar ali e saber como seria o meu raciocínio no dia. E eu acho que isso me ajudou demais, porque quando chegou no Enem eu já estava muito acostumada a pegar, manusear uma prova e também resolver com esse tipo de dinamismo que às vezes a gente não tem, principalmente quando a gente está estudando conteúdo certinho, a gente vai, agora eu vou estudar matemática, agora português, agora esse tópico de biologia, agora esse tópico de não sei o que. A gente não tem aquela coisa de, pô, eu vou fazer uma prova com 100 e poucas questões, com vários assuntos e eu vou ter que utilizar várias partes do meu conhecimento. Então eu meio que me treinei mesmo a ficar habituada ali com aquela prova. E só destacando que quando a discursiva, eu meio que deixei de lado mesmo. Eu sabia que eu era muito forte na discursiva e eu não precisei treinar tanto, essa é a verdade, entende? Sempre vá se adaptando aí ao que você é mais fraco, ao que você tem mais dificuldade. E outra coisa que eu acho que foi essencial foi a aplicação da repetição espaçada que eu fiz. Basicamente, eu revisava os conteúdos que eu ia aprendendo conforme a curva do esquecimento. Hoje, eu realmente tenho um sistema que funciona muito bem em torno disso. Na época era meio capenga, eu não entendia muito bem como funcionava, mas eu fazia. E assim, mesmo fazendo, digamos, 25% do que eu faço hoje, eu acho que isso me ajudou demais, porque eu acabei tendo os assuntos bem frescos na memória. O Enem não é, na minha opinião, uma prova que mede muito o seu nível de conhecimento extremo, assim, tipo, quem é mais inteligente passa. Eu acho que é justamente você ter estratégia e saber o que funciona melhor pra você e como você vai aprender as coisas de maneira mais rápida e mais efetiva. E a prova disso é que eu passei nessas coisas e eu tava longe de ser a pessoa que mais sabia sobre biologia ou sobre matemática. Inclusive, o meu irmão sabia muito mais matemática que eu. Ele faz matemática hoje na Unicamp, inclusive.
e a nota dele foi menor que a minha no Enem. E você sabe como é que funciona, ou pelo menos como funcionava o Enem. Ele prioriza acertos que acontecem em questões fáceis, justamente porque ele tenta desviar de chutes, né? Tenta não parabenizar, dar uma nota boa para um candidato que só chutou e acertou. Isso te diz que, cara, você não precisa saber tudo, você só precisa saber as coisas certas. E basicamente foi isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu realmente quis passar de forma fácil o que eu fiz. E se você gosta desse tipo de conteúdo de estudos e de produtividade, não esquece de me seguir para que eu continue criando conteúdos para vocês. E também deixa o like aqui no vídeo, porque aparentemente o YouTube gosta disso pro algoritmo. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Neném de mamãe, mamãe, oi, tá com a menina.